Rádio Cultura. Quero cumprimentar toda a grande audiência, cumprimentar aqui em Foz do Iguaçu e dizer que não dá para você escrever, né, Nélio, a história de Foz do Iguaçu sem contar a participação da Rádio Cultura. Eu era piazito de tudo, desde a época da Dona Rosa Cirilo, comprei tudo a Rádio Cultura. E sempre trazendo esse processo de poder bem informar o público. Então é muita alegria de poder retornar aqui na minha cidade natal, estar aqui em Foz do Iguaçu e poder participar desse programa, ainda mais em cadeia, em rede, com todo o conjunto da Costa Oeste, para a gente poder discutir um pouco nossas propostas, nossos projetos, tirar as dúvidas da população para uma eleição que está se avizinhando agora. Já estamos aí há 20 dias da eleição do pleito e, obviamente, isso vai definir os nossos próximos 4 anos. Então, a responsabilidade é imensa. Samek, eu faço aqui a primeira pergunta e depois eu quero que os amigos também participem. O que te leva a você disputar na chapa com o Requião o cargo de vice-governador do estado do Paraná? Olha, Nelson, o inconformismo. Estava sossegado, achando que nós estávamos já vencido essa etapa de poder ter retrocessos, tanto na democracia como nos avanços sociais. E vês que, de repente, tudo aquilo que a gente lutou para a redemocratização, ter programas sociais, começar a ter um processo no sentido de incluir as pessoas, distribuir renda, ter políticas públicas afirmativas, de repente a gente começa a verificar um desmoronamento desse processo todo. Você perder a eleição, ganhar a eleição, faz parte do processo democrático. O Lula ganhou a eleição, perdeu a eleição, o Requião ganhou a eleição, perdeu a eleição, eu ganhei a eleição, perdi a eleição, mas nunca contestamos a vontade da população. E agora, há 3 anos e meio, estamos vendo isso. Quer dizer, o presidente atual se elegeu 6 vezes com urna eletrônica, seus filhos 5 vezes, 4 vezes, e a discussão passa a ser essa. Ninguém está discutindo quanto é que está o aumento, o arroxo salarial, a dificuldade do nosso povo, o preço do óleo, o preço do leite, o desemprego, a nossa saúde, a pandemia. E a discussão está enveredada para ter democracia ou não ter democracia. E nós somos democratas. Nós queremos e cultivamos a democracia. E o outro lado quer voltar para o autoritarismo, colocando em dúvida, em xeque, a própria questão brasileira. E, além disso, obviamente, o desmonte das políticas públicas. Então, não dá para ficar parado. Todo ser de responsabilidade é hora de agir. E a hora é agora. Isso que me levou, Nelson, a voltar a fazer parte dessa chapa, essa composição. Eu fui secretário do Roberto Requião, quando ele foi prefeito de Curitiba, convivi muito tempo com ele. E com o Lula, também por 14 anos e alguns meses aqui na Itaipu Binacional, sempre recebendo o maior prestigiamento. E, obviamente, se nós temos que definir o que é a definição maior de Lula e de Requião, é exatamente o comprometimento social, é exatamente a sensibilidade, quando governaram, de cuidar das pessoas. Samek, eu tenho 2 questões. Uma, indo nessa área que você acaba de colocar nessa primeira resposta, me parecendo então um pouco mais assim, um palanque para coisas nacionais. Você não respondeu muita coisa, ou não citou muita coisa em termos estaduais, já que você é candidato a vice-governador. Junto com isso, uma questão um pouco mais pessoal. Você, por todo o trabalho que fez durante todo aquele tempo no Itaipu, sempre teve muito nos holofotes, com muita presença, com muita manifestação. Também passou por um quadro pessoal de saúde muito grave. Eu queria saber um pouquinho dessa situação pessoal, de como você está e o que esses fatos e essas fases na tua vida amadureceram a tua situação, até para poder servir ainda melhor o povo, no caso do Paraná. Verdade, Nélio. De fato, quando eu fiz meu primeiro questionamento colocando a questão nacional, é que ela está muito incrustada. Eu acho que você ter o mesmo time jogando do mesmo lado facilitam demais as coisas, né? Eu, em 2003, quando fui diretor-geral de Itaipu, o Requião era governador.
E quando nós fomos ver como é que conseguimos fazer uma composição da UniOeste, dos programas sociais, programa na área da saúde, programa na área do transporte, agricultura, cuidado ambiental, tudo isso estava muito misturado com a questão relacionada com esse processo de ter o governo do Estado, o governo federal, e nós aqui caminhando na mesma direção. É claro que nós estamos mais maduros. O Lula tem colocado, ele vai repetir os programas sociais, mas não quer ficar olhando pelo retrovisor. O Requião, mesma coisa. Agora, eu tenho andado o Paraná inteiro. Aliás, vi vários amigos teus, viu, Nelson? Estava agora no Sudoeste, essa semana. E todo mundo tem lembrança dos programas de panela cheia, trator solidário, leite das crianças, irrigação, programa noturno da irrigação, as tarifas sociais, descentralização da saúde, hospitais regionais, valorização dos professores, o melhor ensino público do Brasil era do Estado do Paraná durante 8 anos seguidos, pelas medições que eram feitas através do MEC e assim por diante. E eu aqui na Itaipu também, a partir de 2003, viemos desenvolvendo projetos, e as pessoas às vezes têm uma memória um pouco mais curta, mas vocês estão tudo registrado aqui. O que era 2002 em Foz do Iguaçu? Nós vivíamos um problema muito sério, estávamos com 4, 5 voos só, a cidade estava com problema de lotação de hotéis, e a indústria principal que move aqui é a indústria do turismo, briga na ponte todo santo dia, quando nós começamos, a pedido e determinação do presidente Lula, falou, olha, você vai dirigir a maior hidrelétrica do planeta. Mas não esqueça que a menos de 1 quilômetro aí tem pai de família desesperado, crianças fora da escola, mãe com dificuldade de emprego. O que você pode fazer para melhorar essa atuação na área onde está instalada Itaipu? E assim fizemos com o Paraguai e com o Brasil. Aí começamos a constituição do Codefós, depois veio o Oeste em Desenvolvimento, projetos para trazer universidade, PTI, parque tecnológico. Passamos vigorosamente a investir no turismo, que agora o Requião quer transformar num hub. O hub, Foz do Iguaçu, tem que ser o ponto do hub do Mercosul. E isso tem que ter política firme, que é exatamente o ICMS do querosene, que era 3% na época do Requião, foi para 14%, 15%, depois voltou para 12%. Não, nós queremos ter exatamente essa possibilidade como tivemos. Chegamos a ter mais de 40 voos por dia em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu que desenvolve o turismo. Passamos a fazer uma propaganda massiva no sentido de transformar as cataratas como uma das 7 maravilhas da natureza. Isso ganhou repercussão mundial. Passamos a transformar cuidado ambiental, o projeto Cultivando Água Boa, município por município, trabalhando em cima disso e levando em consideração os objetivos do desenvolvimento da ODS social da ONU, a tal ponto que tivemos 2 vezes a visita do Ban Ki-moon, que era o secretário-geral da ONU. Ele não visita a empresa, ele visita países. Mas aqui ele veio. Por quê? Porque nós nos preocupávamos com as pessoas e mantendo a eficiência e fomos batendo o recorde de produção de energia. Então foi tudo isso um processo que foi desenvolvendo e que eu me sinto, claro, muito mais maduro, com mais capacidade de poder desenvolver essas experiências que nós tivemos por aqui. A mesma coisa é o Requião, 3 vezes governador, quer dizer, experiência que não falta. E o Lula 2 vezes presidente da República. Queremos aprimorar e transformar esse Brasil e esse Paraná para ficar um país cada vez melhor. 11h20, a Rádio Cultura está entrevistando, junto com as demais emissoras, São Miguel do Iguaçu, Medianeira. Nosso abraço para Medianeira, São Miguel, Santa Helena, Guaíra. Muito obrigado pela audiência a todos vocês. Estamos entrevistando o candidato a vice-governador na chapa de Requião pelo PT, cargo de governador do estado. Dante, qual é a pergunta? Eu quero perguntar para o Samek, justamente nessa questão da sua atuação na hidrelétrica de Itaipu, né? Foram mais de uma década e muito focado na área social, e aí a gente cita o Cultivando Água Boa, né? Da área ambiental, muito focado no turismo também, de desenvolvimento do turismo. Tem espaço junto com o Requião para replicar essas ações da sua diretoria na Itaipu a nível de governo do estado, e de que forma seria feito isso, inclusive olhando aqui Foz do Iguaçu? Dante, sem sombra de dúvida,
todos esses programas sociais e ambientais e desenvolvimento territorial regional, eu discuti muito isso com o programa de governo e com o próprio Requião. Nós vamos fazer esse mesmo modelo, que é o tipo S de desenvolvimento, e veja bem, isso não era propriedade de Itaipu, nós éramos mais um, porque o grande processo é saber mobilizar o conjunto da sociedade e dos atores sociais envolvidos. Você tem que trazer os empresários, os trabalhadores, a universidade, trazer as principais empresas para poder mobilizar um processo de poder ter rumo, ter rota, e a partir daí estabelecer um cronograma de atividade e ao mesmo tempo cobrar. Então veja o que aconteceu aqui no oeste do Paraná, fruto de um trabalho desse feito a várias mãos. Nós temos uma das regiões, faz acho que 10 anos, que o oeste e o sudoeste do Paraná são os polos de maior atratividade e de maior geração de emprego e renda do Paraná inteiro. Isso não é por acaso. Isso é fruto de projeto desenvolvido. E nós temos 2 Paraná completamente distintos. Nós temos um Paraná que já tem hidrovia, ferrovia, universidade, postos de saúde, hospitais, escolas, etc., etc., empresas bem consolidadas, etc. E temos um outro Paraná, em torno de 150 municípios, cujo IDH é muito baixo. E a nossa proposta, obviamente, queremos ver o Estado como um todo, mas governo tem que atender prioritariamente os mais necessitados. O governo serve para diminuir desigualdades sociais. E o que nós estamos assistindo? Está tendo crescimento, está tendo renda, mas está tendo um absurdo de concentração de renda. Esse Paraná, esse Brasil, nós não aceitamos, não queremos esse Paraná, esse Brasil. Não queremos um Brasil para 30%, 40% da população. Nós queremos um Brasil e um Paraná para 240 milhões ou para os 14 milhões de paranaenses. Todo mundo tem que caber nessa canoa. E, obviamente, quem pode fazer essa mediação é o governo. E é por isso que tem programas sociais tão consolidados. Da época do Lula, começamos universidade. Primeira vez que a população começou a ter acesso. Quem estudava só em escola pública ia competir com vestibular, com um filho de um bacana. Obviamente que a tendência de poder ingressar numa universidade era diminuta. Eu estou com 67 anos, Nelson. Você acredita que eu nunca fui consultado por um preto, por um médico negro? Nunca, nenhum dentista meu, eu tive possibilidade de ter um dentista negro. Isso quem mudou essa coisa foi Lula e foi Requião, com cotas. Um dos dias que eu mais me emocionei foi numa formatura da Uniwest, uma médica negra, e ainda foi oradora da turma, Nelson. Eu chorei no dia. Aí eu vi o que é você incentivar a população, o que é dar oportunidade. E ela foi exatamente por quê? Porque nós passamos a diminuir essas desigualdades sociais. O programa do leite da criança, o programa todo ligado ao trator solidário, programas ligados, no nosso caso, do governo federal, essas centenas de programas sociais, Minha Casa Minha Vida, aumento do salário mínimo acima da inflação, quer dizer, um processo de distribuição de renda que nada mais é que é o Brasil que a gente quer caminhar. Demos os primeiros passos. Quando eu achava que isso estava numa crescente, de repente estamos vendo isso tudo desabar. Agora são 11 horas e 25 minutos. Repete para minhas emissoras que nós vamos nos despedindo, porque eles fizeram todo o esforço de se adaptar na sua grade, o jornalismo da Rádio Cultura nesse momento. Vamos lá então, a Rádio Guaíra. Que amanhã repercute em outros horários, inclusive, a fala de Samek. Quem mais? Inclusive a sequência da fala que terá aqui, né? Exatamente. Vamos repetir. A Rádio Terra das Águas, lá em Santa Helena. A Rádio Independência, em Medianeira. E a Rádio São Miguel, em São Miguel do Iguaçu. Samek, a história de Foz do Iguaçu, citar todos os personagens que tiveram importância em Foz do Iguaçu, tem o nome certamente. Tá escrito ali, pela longevidade que você teve enquanto diretor brasileiro da Itaipu Binacional, que nós chamamos do presidente da Itaipu Binacional. Nesse momento, eu faço uma pergunta de caráter jornalístico. Grandes obras estão sendo concluídas em Foz do Iguaçu, outras prestes a ser iniciadas, mas milhões e milhões, fortunas, vamos dizer assim, dinheiro grande. Caso específico da ponte internacional ligando o Brasil-Paraguai, a segunda ponte ligando o Brasil-Paraguai aqui em Foz do Iguaçu. E essa é uma obra de reconhecimento brasileiro e, sobremaneira, nossa aqui, iguaçuenses e tal, da importância da ponte, etc. e tal.
E temos analisado o governo federal com digamos assim, altos investimentos no Oeste e em Foz do Iguaçu. E alguns chegam a cobrar que comparam a sua administração na Itaipu com a atual administração e mas por que o SAMEC não fez, etc. e tal. Qual seria a explicação para isso? Bom, primeiro deixa eu deixar um grande abraço para Guaíra, para Medianeira, para Santa Helena, para São Miguel de Iguaçu, que estão nessa rede. Que você está na divisa, né? Estou aqui, não. A estrada faz a divisa. A divisaria. Estou no canto aqui nosso. Meu Deus, tenho grandes amigos, pessoas que conheço desde sempre. Então, meu abraço mais afetuoso. O que acontece? Você não consegue construir uma casa pelo telhado. Você, quando planta um pé de ameixa, um pé de maçã, tem que plantar, tem que regar, tem que cuidar, tem que podar, para começar a dar frutos. A Itaipu, a primeira coisa que nós fizemos em 2013 aqui foi mudar a missão da empresa, que ela tinha uma missão exclusiva de visão e missão, produzir energia elétrica para os dois países. E cumpriu e cumpre rigorosamente bem feito isso. E nós falamos, opa, alto lá. Vamos fazer um processo para começar também a se preocupar com o desenvolvimento territorial e com o cuidado ambiental. E isso tivemos que trabalhar junto com os irmãos paraguaios no sentido de poder estabelecer esse processo. Segundo ponto, nós desenvolvemos as 2 últimas unidades até 2007. Resolvemos um problema de caixa que tinha ocorrido depois da crise energética de 2001. Nós tínhamos mais de 3 bilhões para receber de reais das empresas que compravam energia. E a partir daí passamos a fazer esses programas ligados à área social. Então, se eu for pegar de quem que é o projeto da ponte, Lula e SAMEC. Quem que botou dinheiro e determinou o projeto da ponte foi o Temer e um conselheiro chamado Marum. Foi que falou, não, essa obra vai ser binacional, acertaram com o governo paraguaio, e foi bom que tenha sido assim, porque isso faz com que os dois países entram com os orçamentos para realizar. Então foi uma obra que começou no governo Lula, no governo Dilma foi feita a licitação, a autorização do recurso no governo Temer, e quem acabou fazendo a obra, num convênio com o Estado do Paraná, foi o governo do atual presidente. Mas a inauguração vai ser do Lula, não tenha dúvida nenhuma, porque vai demorar muito ainda para fazer os contornos e tudo isso. Os recursos, nós deixamos uma boa parte de recursos em caixa, dinheiro em caixa, quase 1,5 bilhão de recursos em caixa, e mais do que isso, no ano de 2021 para 2022 agora, 600 milhões de dólares da dívida foram pagas, diminuiu. Aquilo que a gente gastava 2 bilhões e 200 para pagar toda a construção da usina, esse ano foi pouco mais de 1,5 bilhão. E já no ano que vem, só falta 600, 700 milhões e encerra o pagamento dessa dívida, que foi toda ela contraída para poder fazer desapropriação, usina, barragem, equipamentos, pessoal, etc, Vila A, Vila B, Vila C, tudo isso foi feito por empréstimo. Quando você faz empréstimo, você tem que pagar. E o prazo era 50 anos. Encerra agora, no ano que vem. Então, isso vai baratear, ou vai ter uma condição de Itaipu ter 60% do custo da sua energia, porque era 60% o que era o preço da tarifa, para pagar dívida e juro. Então, veja as possibilidades que se abriram nesse processo. Mas quem começou a trabalhar pesadamente no sentido de ter desenvolvimento regional... Você acha que é a implantação da UNILA? Você pegar os valores que a implantação de uma universidade dessa, com mais de 400 técnicos que estão aí. Nelson, você viajava, como é que era o aeroporto de Foz do Iguaçu em 2002? Quantos voos tinha? Quem foi que fez o projeto? Quem que desenvolveu isso? Quem que brigou junto à Infraero para fazer isso? O pessoal não lembra, mas o Marco das Três Fronteiras estava completamente abandonado. Quem é que organizou, trabalhou para organizar esse processo? Nosso hospital foi considerado o melhor hospital do interior do Paraná. Ganhamos acreditação, um prêmio. Trouxemos outras especialidades para dentro do processo, convênios com a prefeitura, para as escolas. E o prefeito, na época, o Paulo McDonald, o Chico era vice, ou era secretário. Fizemos escolas aí que nós, durante anos, ganhamos o melhor prêmio de melhor escola do Brasil.
E do Paraná, 5 melhores eram de Foz do Iguaçu. Tudo trabalhando em parceria. O combate à dengue, a vinda do Instituto Federal Tecnológico. A principal campanha que foi feita, e aqui eu quero render uma homenagem ao Gilmar Piola, sobre esse processo das 7 maravilhas. Gente, isso aí, nós conseguimos ganhar mentes e corações para poder trazer, transformamos Foz do Iguaçu como o 3º maior atrativo, lotamos os hotéis de novo. Pô, o que foi feito de construção de novos hotéis em Foz do Iguaçu foi uma loucura. Chegamos a ter mais de 40 voos diariamente em Foz do Iguaçu. E agora isso vai multiplicar. Está aqui o compromisso do hub. Aqui Foz do Iguaçu tem que ser o hub do Mercosul. E as grandes empresas de aviação só virão para cá se tiver uma questão de querosene, como era na época do Requião, 3%. Com 15% eles vão abastecer, não em Foz do Iguaçu. E nós tínhamos voo para o Uruguai, voo para Lima, voo para Santa Cruz de la Sierra. Isso tudo tem que ser recuperado. Foz do Iguaçu tem sua indústria pronta. A indústria de Foz do Iguaçu é a indústria do turismo. E, obviamente, que isso vamos ter um olhar especial, carinhoso, no sentido de recuperar tudo isso. E agradecer. Se alguém achar que eu vou ficar contra a ponte, que eu vou ficar contra o contorno, pelo amor de Deus, eu me sinto um pouco pai desse processo tudo. É isso que nós queremos. As empresas também têm que ter responsabilidade com o território. É muito simples. Chegar aqui e querer ter água para ter aqui energia, para mandar para Brasília, para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Porto Alegre, e nós ficar só aqui com alagamento, alto lá. Então, temos que manter esse processo de ROI e que a empresa tenha essa ação de responsabilidade social, que foi incluída na nossa gestão. Samek, nós temos 7 minutos ainda de programa. Nélio, qual é a pergunta? 2 questões, então. Primeiro, em sendo eleito, o que pode ser a influência do governo do Estado nessa questão do anexo C de Itaipu, que é a renda do ano que vem? E qual é a posição sobre Estrada do Colono? Deixa eu primeiro só também dar meu abraço ao professor Luiz, o Luiz do PT, nosso candidato que está me acompanhando, a Valentina. Obrigado, companheiros. A questão do Estado está mais do que clara e evidente. Lula presidente, Requião governador, não tem o que discutir com relação à questão dos royalties. Tem um pessoal fazendo uma confusão danada. Não, agora acabou, vai acabar a dívida, vai acabar o royalties. Negativo. Enquanto tiver uma hidrelétrica tendo que ter água, que esse é o seu almoxarifado. É mais ou menos como se tivesse uma empresa e você... Então, enquanto tiver esse reservatório, você não pode plantar soja, não pode plantar milho, não pode ter uma cooperativa, não pode ter um hospital, não pode ter uma empresa. Para quê? Para exatamente abastecer esse processo no sentido de poder gerar toda essa energia. E aí é mais do que justo. Uma parte dessa tarifa vir aqui para a região toda. São 16 municípios, 15 no estado do Paraná, 1 no estado do Mato Grosso do Sul, que se mantenha o esquema de royalties. Ponto 2, responsabilidade social. Ter um valor, já que vai se diminuir de forma substancial o preço da nossa energia, destinar um determinado valor para esses programas sociais que estão em curso. E muitos deles foram implantados. Você vê o Cultivando Água Boa, tinha mais de 90 ações. Recuperamos tudo que rio, tudo que margem de rio, estrada em nível, o esquema para educação ambiental, etc, etc, etc. Tudo isso colocado nesse processo. A parceria com o governo do Estado é fundamental. Obviamente que isso junto, nós queremos, obviamente, fazer esse planejamento. E que aí, olha, eu quero aqui dizer para vocês, quando se constituiu o Codefós, não tinha um programa de planejamento em Foz do Iguaçu. Todo mundo dizia, eu prefiro isso, eu quero a estrada. Não, tem que ser o viaduto. Não, tem que ser a faculdade. Tem que... Mas não estava isso organizado. Se algum presidente da República ou governador viesse aqui e falasse, ó, eu tenho uma obra para Foz do Iguaçu, qual é? Nós não tínhamos determinação nisso. Aí o Danilo, que foi o primeiro presidente do Codefós, e nós pegamos e bebemos uma experiência do melhor conselho que tinha, que era de Maringá. O Danilo foi lá e falou, Samek, você precisa indicar alguém para ser o vice-presidente do Codefós, porque Itaipu tem que estar junto. Eu falei, ó, tem um nome. Você aceita Jorge Miguel Samek? O quê? Então você vai ser presidente. Eu falei, não, você tem o vice. As reuniões do Codefós eram 200, 300 pessoas, todo mundo se envolveu nisso. E passou a ter um programa de poder desenvolver a região. Isso deu fruto para desenvolver o Oeste em Desenvolvimento, que é esse outro projeto com cadeias produtivas,
envolvendo universidades, as cooperativas, as empresas grandes, município por município. Foi feito um trabalho em 52 municípios, uma radiografia. O que precisa ser feito? Quais são as obras de infraestrutura? Educação. Vamos investir pesado nisso. Universidade. E aí virou esse processo que todo mundo aí está assistindo e tem que continuar. Temos que ir para frente, mas distribuindo renda, não concentrando renda. Estrada do Colono? A Estrada do Colono, eu passei por ela várias vezes. Esse aí foi um processo muito mal conduzido e que levou a esse procedimento. A minha opinião, mas tem que ouvir a população. Isso aí tem que ter essa presença, não sei se é através de um plebiscito, mas é uma coisa de tanta responsabilidade que ambos os processos, quando se escuta, todo mundo tem razão. Os ecologistas, o pessoal ambientalista, mas não querem nem ouvir falar dessa questão. Quando você pega a nível de Estado, ou a nível nacional, ou internacional, todo mundo é a favor do meio ambiente. Todo mundo, não conheço ninguém que não seja, desde que seja fora do seu quintal. E aqui, o pessoal que convive com esse processo, então, eu acho que é ainda uma pauta aberta, é um processo que essa estrada é anterior ao parque, é anterior ao Estado, até o Prestes passou nessa estrada. Foi ali, quem veio de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, quem veio, formou o oeste do Paraná, boa parte das pessoas passaram por ela. E hoje tem tecnologias super modernas, ou contornos, ou outras formas de poder achar jeito de poder consolidar e que cada vez mais o Parque Nacional seja um fator de impulsionamento do turismo e não um entrave para o nosso desenvolvimento. Samek, 2 minutos para você dizer aquilo que você não gostaria de considerar e não considerou ainda. Olha, em primeiro lugar, dizer que toda vez que eu venho para minha cidade natal, que aqui receberam meus avós, foi aqui que meu pai e minha mãe se conheceram, foi aqui que eu me criei com meus 2 irmãos, foi aqui que eu estudei o grupo naquela época, ginásio, minha formação, enfim, foi aqui que eu constituí toda a minha amizade, conheci Foz do Iguaçu quando tinha menos de 5.000 habitantes, passei por todos esses processos, antes da Itaipu, depois da Itaipu, vi o que foi a transformação desse procedimento. Estava lá com 7, 8 anos de idade, quando inaugurou a Ponte da Amizade. Essa Ponte da Amizade começou também. Você veja como é que os processos são complicados. Quem construiu essa Ponte da Amizade, quem fez o projeto tal, foi Juscelino Kubitschek. Mas a inauguração foi Castelo Branco. Então, obras de grandes assim, é comum ultrapassar mais de governo. Aí veio a implantação da Itaipu. Essa cidade, todos nós tínhamos que sair daqui, porque só tinha até o 2º grau, para poder estudar fora. E hoje recebemos milhares de pessoas de todas as partes do oeste do Paraná, de outros países, virou um centro educativo. As coisas foram, obviamente, tomando essa dimensão, melhorando. E o carinho que nós temos aqui por Foz do Iguaçu, obviamente, isso tem como dívida de gratidão, se esforçar cada vez mais no sentido de trazer os melhores projetos. Tenho conversado bastante com o Requião, com o presidente Lula, com o governador Requião, do carinho que temos que ter, obviamente, com essa joia rara que nós temos aqui, e não é só Foz do Iguaçu, esse oeste inteiro. Isso aqui é uma maravilha. As empresas que aqui se estabeleceram, hoje nós temos um maior laboratório, enfim, em todas as áreas, nós temos aí muito que já fizemos e muita coisa a ser feita. Queremos preservar e melhorar o que está indo bem e, obviamente, corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Meu abraço enorme e obrigado, Foz do Iguaçu, obrigado, região oeste, e vamos junto, estamos aí na disputa. Olha, eu agradeço honradamente a presença do candidato Jorge Miguel Samek, candidato a vice-governador do estado do Paraná, na chapa do PT, encabeçada pelo Requião de Melo e Silva, que disse que voltaria nesse período aqui, inclusive na Rádio Cultura. Ele senta aqui e você faz de dono. Mas só você faz também. Mas brincadeiras à parte, obrigado, Samek, sucesso para você, saúde. Samek, que teve a referência que o Nélio fez, apenas para, então, esclarecer o problema de saúde que o Samek teve, foi por conta do Covid, que ele contraiu também. Ele voltou contando mais ou menos como é que é a entrada do além para nós e tal, mas está firme e forte aí, candidato a vice-governador do estado. Eu sei que a agenda do Samek hoje à noite, por volta de 7 horas da noite, 6 horas, ele vai estar com o pessoal do Codefoz,
nas dependências da Associação Comercial de Foz do Iguaçu.